aqui. A gravação de ontem ficou muito boa. Ficou, eu entendi tudo, Átila. Muito obrigada. Deu certo? Muito. Eu falava assim com você, achando que estava online, mas deu tudo certo. Ficou muito boa. Não, que ótimo. Depois E eu o vou ver tema se eu. realmente é bem denso, né? Mas deu para entender. Nossa, é muito conteúdo, é muito termo, né? Talvez, Sim. e acaba sendo muito pesado, porque são coisas que às vezes vocês nunca escutaram falar. Então vai uma explosão de conceitos que quando você vê, você fala, cara, preciso sedimentar isso. Por isso que. E antes a disciplina com 4 era 4 dias. Pensa dar isso tudo em 4 dias, de manhã e de tarde, quando era presencial, né? Mesmo quando voltar ao presencial, a gente vai tentar diluir um pouco mais. Porque em 4 dias a pessoa, quando chegava no quinto dia para apresentar o projeto, ficava, às vezes não conseguia nem apresentar o projeto, porque estava tão sobrecarregado. Caraca, é muita coisa. Mas Mas eu beleza. não sei se ela teve essa sensação, mas eu pude pausar, assim, né, na gravação, e me ajudou bastante. Tipo, uma coisa que eu não entendia, eu pausava, eu pensava, então. A gravação tem essa Se vantagem, né? quiser, Você volta, aí você pode ler, reassistir depois. Isso tem a sim. sua praticidade, né? Nossa, isso super ajuda, né? Uhum. Super ajuda. Com certeza. Ainda mais uma aula, acho que deu 1h20, 2 horas, não lembro quanto que deu a de ontem, foi um pouco mais longa. Aí é bom pausar mesmo. Mas beleza, acho que entrou todo mundo aí. Para quem eu não dei bom dia, bom dia. Isso aqui ainda é da aula dos conceitos, né? Vamos voltar para. A gente parou, ó, na aula de ontem. Eu até falei isso aqui um pouco rápido. Então eu vou voltar daqui, porque a gente já estava estourado o tempo ontem. Então eu vou voltar da seleção de modelos, que depois nos próximos slides, quando a gente começar o modelo single speech, single season, a gente vai retomar um pouco de máximo verossimilhança, tudo isso a gente vai retomando. Mas como eu passei isso aqui muito rápido ontem, eu quero voltar porque isso é importante. Então tá, a gente vai voltar para a seleção de modelos, né? A gente viu como que é estimado na aula de ontem. Eu até comentei de manhã ontem, no final da tarde, um pouco sobre seleção de modelos, mas fui bem raso com relação a isso. Então eu vou entrar um pouquinho mais agora nessa questão. Então, a gente viu que máxima verossimilhança e o logit são as funções por trás, né, os estimadores, a maquinaria por trás para se chegar no seu parâmetro, que o nosso parâmetro de interesse a gente tem dois, basicamente, nesse início de conversa, a gente tem ocupação e detectabilidade, são os nossos parâmetros de interesse. Sendo que o parâmetro de maior interesse dentro do método é a ocupação propriamente dita. A detectabilidade, a gente trabalha com esse parâmetro para conseguir chegar em resultados mais precisos de ocupação. Ocupação, gente, só para a gente voltar um pouco lá na primeira aula, ocupação, esse parâmetro ele pode ser pensado de diversas formas. Ocupação pode ser uma proporção de área ocupada pela espécie, pode ser uso do hábitat. Então, vai depender do que você quiser responder. Então, ela tem essa característica de ser adaptado que pode te dar uma resposta para o uso do hábitat, pode te dar uma resposta para a proporção mesmo de locais ocupados, pode te dar uma resposta indicativa de abundância. Tem diversos estudos que mostra, que compara a ocupação com a abundância estimada por outros métodos e vê que isso tem uma relação muito forte. Então, a ocupação ela pode ser um proxy para a abundância da espécie, para a quantidade, para a sua população. E aí a gente volta lá na primeira aula que é mais barato e menos esforço se estimar a ocupação do que tentar buscar métodos que vão estimar parâmetros populacionais por si. Então a gente entra na seleção do modelo. E aí? Aí você vai lá no programa, vai construir diversos modelos, vai colocar variáveis, vai tentar buscar respostas. Cada modelo é uma hipótese que você está testando. Tudo isso a gente já falou, mas e aí? O que diferencia? Como é que a gente vai chegar e falar, não, esse modelo é mais ajustado do que este outro que eu fiz?
Geralmente a gente tem um costume de falar o melhor modelo. Eu mesmo comento isso em alguns momentos, mas o correto mesmo é falar o modelo mais ajustado, o modelo que tem mais suporte, porque não tem um melhor modelo. A gente volta lá também no início que os modelos eles são úteis, mas não tem um melhor modelo para explicar o nosso sistema. Tem modelos mais ajustados, mais adequados, com maior suporte para tentar explicar o sistema, né? Dito isso, então como que a gente vai diferenciar esses modelos, do modelo X para o modelo Y, para o modelo Z? A gente vai uma série de modelos, às vezes faz 10 modelos. Como que a gente vai diferenciar o mais ajustado? Então a gente entra na seleção de modelos. Tem algumas formas da gente fazer isso. Vocês viram no capítulo 3, né, que tem diversas maneiras de você conseguir fazer essa seleção de modelos. Ela é condicional ao seu tamanho amostral, e aí a gente volta, quando eu falar de AIC, eu vou citar os tipos de AIC brevemente, e depois vocês podem se aprofundar um pouco mais. A gente tem vários tipos, eu já citei na outra aula. A gente tem o AIC propriamente dito, a gente tem o AIC-C, que ele é condicional para amostras de tamanho menor, pequeno. Você tem o quase AIC. Quando você vai para o quase AIC, é aquela amostra que você teve alguma quebra de premissa, os seus dados não estão respondendo tão bem, você tem uma baixa quantidade de dados. Para estimar o AIC por si só, para estimar o AIC-C, aí você parte para o quase AIC. Então tem diversas formas, tudo naquele livro, no terceiro capítulo cita também, mas aquele de seleção de modelos que eu mandei ontem, do Burhan e Anderson, de 2002, ele fala muito mais sobre isso. E é interessante ler que ele também tem apesar da matemática, pode passar as fórmulas mais batidas e tenta focar um pouco mais no texto, na justificativa do porquê que ele está usando cada tipo de AIC que tem para seleção de modelos. Então ele é condicional para o tamanho da amostra. Então quanto mais dado você tem, mais efeitos você pode testar, mais padrões você pode encontrar. Isso é nítido em qualquer análise dentro da ecologia, até mesmo em outras áreas também. Quanto maior o seu N amostral, o seu universo amostral, você consegue chegar a maiores respostas, você consegue testar com várias ferramentas. Se você tem uma amostra pequenininha, às vezes você não consegue ir tão longe com isso, porque você está fazendo uma amostra tão pequena, de um universo tão imenso, que você não consegue chegar nas respostas que você se pretende a responder. Então, por isso que o processo de construção da sua pesquisa é muito importante, porque é isso que vai determinar se as perguntas que você bolou, as hipóteses que você quer testar, elas conseguem, com o tamanho do delineamento que você se propôs, com a quantidade de áreas, de unidades amostrais que você está tendo, com a quantidade de vezes, a frequência que você vai a campo, se isso tudo vai permitir que você consiga responder essas perguntas, que você consiga testar essas hipóteses. No modelo de ocupação não é tão diferente. Segue a mesma linha de raciocínio do delineamento experimental. Então, tem outras formas, por exemplo, como que você vai determinando que um modelo ele é ajustado? A gente tem o Goodness of Fitness, que está até errado aqui, tá? Goodness of Fitness, mas é Goodness of Fit, que é o GOF. Você faz esse teste, eu vou mostrar como é que funciona isso para você ver se o modelo está ajustado. Aí você consegue verificar o quanto os seus dados observados eles diferem da sua expectativa da realidade, que é o modelo de ocupação. Vocês vão ver isso muito bem. O que, que esse GOF faz? Ele vai verificar o ajuste do seu modelo, que é aquele valor de P que eu comentei. Não é o P da detectabilidade, que é o P maiúsculo, é o valor de P mesmo. Isso é de estatística que a gente utiliza. Então ele vai de 0 a 100% também. Então ele tem que ser, ele não pode ser menor do que 0,05, porque senão tem diferença. Esse GOF, que é para verificar o ajuste do seu modelo, ele constrói a gente até viu no Presence ontem, ele faz aleatorizações, que são os bootstraps. Por exemplo, você vai fazer 1000 bootstraps, então ele vai construir, no famoso teste de hipótese, ele constrói um modelo nulo para você,
Então, com base nos seus dados observados, você foi a campo, você botou aquela informação dentro do programa, e aí você vai pedir para o programa falar, olha, constrói para mim um modelo nulo como se eu estivesse voltando ao acaso lá 1000 vezes. Então ele vai ao acaso, ele volta como se você estivesse fazendo os seus dados lá, ele vai sortear 1000 vezes, vai fazer isso 1000 vezes de forma aleatória, vai construir uma distribuição. Então, a gente espera que a nossa, que vai ser a linha que eu vou mostrar já já, ela caia dentro da distribuição construída, que ela não caia fora. Porque se ela cair fora disso, você vai ter uma diferença entre o seu dado observado versus o que é aleatório. Você não quer que tenha diferença. E o aleatório está ali para representar a realidade. Então, se a gente encontrou uma diferença significativa, um P menor do que 0,05, você tem uma diferença estatística, né, significativa, e significa que o seu modelo difere da realidade. Então, poxa, a gente não está modelando para encontrar algo diferente da realidade, a gente quer se aproximar ao máximo da realidade. Então, quanto maior for o valor de P, significa que mais na direção de explicar, mais ajustado está o seu modelo, que é os alvos lá, mais preciso e acurado você está de acertar o seu alvo, de acertar a estimativa do seu parâmetro, do que é real, do que realmente está acontecendo no seu sistema. Beleza, a gente vai destrinchar cada um desses daqui a pouco. Aí tem o critério de informação de Akaic, que é o AIC, que ele acaba ranqueando a sua lista de modelos candidatos que você fez de acordo com as suas variáveis. E isso você vai tendo uma punição. Lembra do princípio da parcimônia? Quanto mais informação você colocar no seu modelo, dentro da formulação de Akaic, você tem que ser punido. Então, essa punição vocês vão ver que é 2 vezes o número de parâmetros. Se você colocou 2 variáveis, por exemplo, para testar no seu modelo, você tem 4 parâmetros. Você tem os parâmetros ocupação sem a variável, detectabilidade sem a variável, e aí você tem as 2 variáveis que você colocou, que pode ser tanto na ocupação ou na detectabilidade. E aí você tem 4 variáveis. O Akaic faz o quê? Ele pega o valor estimado da máxima verossimilhança daquele modelo, o likelihood, soma 2 vezes o número de parâmetros, então vai somar com 8. Daí que vem o valor de Akaic, aquele valor que vocês vão ver na tabela de Akaic, ele é multiplicado dessa forma. Ele vem dessa formulação, ele pega o valor de máxima verossimilhança, o ponto máximo para estimar o seu parâmetro, e penaliza você pela sua quantidade de parâmetros para chegar no AIC. Então você entende quanto maior. E isso é um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, quanto mais parâmetros você está colocando, mais punido você está sendo. Só que às vezes você está colocando um número de parâmetros tão bom, seu conjunto de dados tem uma dimensão tão boa, um delineamento tão bom, que foi tudo coletado de maneira correta, você fez um esforço adequado, e aí você, sei lá, com 10 variáveis versus um modelo que tem uma variável, a sua máxima verossimilhança vai ser tão baixa que mesmo você não sendo punido pelo número de parâmetros, o seu modelo ainda vai ser superior. Então vocês vão ver que isso vai acontecer muitas vezes. Você chegou no nível de resposta que está tão ajustado com a realidade, apesar de ter mais parâmetros, que você teve uma máxima verossimilhança menor. Então o número de parâmetros acabou que não pesou tanto no seu modelo. Você não foi punido a esse ponto porque o modelo que você colocou com maior complexidade até esse ponto, ele está te dando uma resposta melhor do que o modelo simplório. Então tem isso também. Então é sempre o princípio da parcimônia. Você vai pesar o tanto de complexidade que você vai colocar, mas a gente quer modelos complexos, porque a gente sabe que a natureza, o sistema é complexo. Então a gente tem essa noção que se a gente bota tentando modelar uma coisa muito simplista do nosso sistema, se a gente tentar basear pelo simples, às vezes a gente não vai obter a resposta. Mas, às vezes, o nosso conjunto de dados não tem como responder. Então, a gente vai ter que fazer uma coisa simples para ter uma resposta. Que uma resposta é melhor do que nenhuma. Vocês não concordam comigo? Às vezes, você ter respondendo um parâmetro, uma variável, testando uma, você não conseguiu testar todos naquele momento, mas já é uma direção, já é um resultado bem bacana. Você está trabalhando, às vezes, com uma espécie ameaçada, que é melhor do que nenhuma resposta, do que você não ter conhecimento nenhum. Você está gerando um conhecimento. E por mais que não tenha dado modelo, e pode ser do seu conjunto de dados,
Isso também é resultado, gente. Resultado negativo é resultado e também é resultado bom. É porque você está evitando que uma outra pessoa cometa o mesmo erro, às vezes. Ou você, quando eu encontro um resultado negativo do que eu esperava, eu vou tentar buscar o porquê que deu esse resultado, né? Ah, será que foi o tamanho da amostra? Então eu deixo sugestões nos meus trabalhos para próximos estudos e até para que eu possa corrigir num próximo momento e testar de uma maneira diferente. Lembra daquele quadro da hipótese, aquele círculo? A gente está o tempo todo adaptando e testando tudo de novo, começando lá do início e fazendo todo o processo novamente. Então a gente sempre vai estar caminhando dessa forma. E nos modelos de ocupação não é diferente. Beleza. E aí, esse Goodness of Fit, o GOF, ele acaba sendo feito no Unmark, que é um pacote do R, mas ele também faz no Presence, a gente fez ontem através das Bootstraps. Só que o Unmark ele produz o gráficozinho para você. E isso é bem interessante. O Presence ele só vai te dar o valor de P. Então você só vai confiar no valor de P. Então, ó, o Unmark ele faz esse gráfico para você. O Presence não faz. Então eu gosto de fazer sempre o GOF no Unmark para eu ver o gráfico, que para mim é muito visual e às vezes eu coloco como material suplementar. Então, tá vendo aqui esse modelo para vocês? A linha tracejada é o meu dado observado. O gráfico de barras ao fundo, que tem uma distribuição normal em formato de sino, né? A distribuição normal, para quem não sabe, a gente espera-se que a natureza inteira tenha uma distribuição normal. Significa que isso está padronizado. Então, que está bem ajustado, porque a gente tem essa distribuição normal em tudo quanto é forma da natureza. Onde a maioria das coisas, por exemplo, tamanho corporal, peso, quantidade de cabelo, crescimento do cabelo, tudo sempre vai cair no meio desse gráfico. A gente vai ter muito mais valores intermediários do que valores extremos, por exemplo, a altura de homem, a altura de mulher. A gente não vai ter tantas mulheres pequenininhas, nem tantas mulheres altíssimas, a gente vai ter mais o meio do caminho. Então, essa é a distribuição normal. A mesma coisa na natureza, a gente espera-se que tenha uma distribuição normal. Então, as aleatorizações que eu faço, que é por trás, o gráfico de barras por trás, é o meu modelo nulo. E a linha tracejada, ela é os meus dados observados, ela representa os dados observados. Então, só de olhar para esse gráfico, você já consegue ver, sem pensar no valor de P, que o meu modelo está ajustado, ele está caindo no centro. Então, ele não tem diferença. Aí, se você olha, deixa eu ver se está no outro aqui. Aí, você olha para esse, ó. Você olha aqui que o seu P, ele tem diferença significativa. Esse Pzão aqui é detectabilidade, ignora ele por enquanto. E olha aqui, se você olha o que você construiu do lado de cá, que são as barras, e o seu modelo, você vê com seus dados observados, você vê que seu modelo ele não está dentro do que você construiu para representar a natureza. Então ele tem uma diferença. Então só de olhar para o gráfico você já vê que seu modelo não é ajustado. Aí você pensa, fim do mundo. Não, não é o fim do mundo, não. Tem como você corrigir no programa isso. Isso só mostra que às vezes você tem. O que isso está falando para você? Que às vezes você teve algum ruído no seu delineamento experimental. Você tem que fazer alguns ajustes. Isso também pode ser quando a gente está trabalhando com variáveis. A gente tem que tomar um cuidado na hora que for modelar com as grandezas das nossas variáveis. Vocês não concordam comigo que se eu tenho, por exemplo, sei lá, densidade, eu estou trabalhando com gambá e eu tenho densidade de artrópodes, que é um dos alimentos, disponibilidade de frutos, que é um outro recurso, e tenho a distância do recurso hídrico, que é um outro recurso para o gambá. Então, estou trabalhando com 3 recursos. Então, pensa só, densidade de artrópodes vai ter uma grandeza, disponibilidade de frutos vai ter uma outra grandeza, e pensa na distância do recurso hídrico, que pode variar, por exemplo, se estiver em metro, de 0 a 3.000 metros. Olha o tamanho dessa grandeza. Então, o seu modelo, se você não tenta padronizar essas 3 variáveis para falar a mesma língua, que é isso transformando talvez um log base 10, você consegue padronizar tudo isso transformando em log. Então, aí elas estão falando a mesma língua. Se você não faz isso aqui, quando dá esse resultado, pode ser que você não
tentou padronizar suas grandezas de variáveis, você está colocando uma variável que vai até 3.000 e uma outra que só vai até 100, ele está tratando como se fosse tudo na mesma medida, que está todo mundo muito padronizado. O modelo ele não é tão inteligente de conseguir diferenciar, isso está em metro, eu vou calcular em metro. Isso está em número de indivíduos por quilômetro quadrado, isso está em número de indivíduos por metro quadrado. Então, o modelo não é inteligente dessa forma. Você tem que pensar a priori como é que você vai padronizar essas informações. Sempre recomendo que já transforme tudo em log, porque a gente tem grandezas diferentes nas nossas variáveis. E isso aqui pode ser um indicativo. Ah, deu isso aqui, o que mais pode ser? Pode ser que você tenha alguns problemas com detectabilidade da sua espécie. Por exemplo, você pode ter amostrado numa trilha onde as suas detecções são correlacionadas, não são independentes. Pode ser isso. Então, sempre tem alguma coisa a ver com a forma. Na maioria das vezes, você consegue solucionar, transformando num log, você consegue corrigir isso. Talvez utilizando, colocando essas detecções correlacionadas como uma variável. Então, tem formas de ajustar. Não é o fim do mundo quando isso acontece. Na maioria das vezes, você tem como ajustar isso. E aí o princípio para parcimônia, eu não vou passar, que a gente falou bem dele já. Eu vou entrar pro Akaique agora. Beleza. E aí a gente tem, em 1973, o Hirotugo Akaique, ele desenvolveu esse critério de informação para a gente conseguir é, ter uma medida, uma métrica para a gente conseguir diferenciar os modelos. Então, ele se baseou nessa distância de Kullback, Lieber, que é a teoria do KL, da distância KL. Vocês vão ver o que é essa teoria, dos modelos de regressão. Né? Então, vocês vão ver o que é essa teoria no próximo slide. Eu vou mostrar como que isso faz para cada modelo. Tem uma distância que calcula. E quanto de informação você vai perdendo para cada tipo de modelo. Então, para cada tipo de modelo, você vai sendo penalizado pelo princípio de parcimônia, dentro dessa formulação do Akaique. Então, e com base nessa distância KL e com a máxima verossimilhança, todo esse conjunto de fatores, ele chega no valor de Akaique, que é o quão distante o seu modelo está do real, do que é realmente real, né, com base nos seus dados. Que também está com base naquela. Tudo está ligado, gente. Tudo está ligado com o princípio de máxima verossimilhança. Lembra que a máxima verossimilhança só pode calcular de acordo com o que você dá de informação. Então, com base a cada estimativa daquela que a gente fez no exercício de ontem, que eu ilustrei para vocês, se você tem 44%, 50%, 60%, ela vai pegar isso e vai tentar maximizar para chegar na sua estimativa. E isso aqui também é utilizado dentro do critério de Akaique. Quão distante é o seu modelo da realidade? E aí a gente tem aqui, ó, a verdade, que a gente não conhece, mas ela é constante, que seria a nossa variável latente. Ela está no gráfico aqui de cima. E aí a gente tem os modelos, olha. Modelo 1, 2, 3, 4. Desses modelos, só de bater o olho no formato da curva que está real para as outras, você acha que qual dos modelos 1, 2, 3, 4 é o que está mais próximo de representar a verdade do primeiro gráfico aqui de cima? Pode escrever aqui no chat ou falar. Acho que o primeiro. O primeiro. E aí, por exemplo, essa distância KL, o que ela é? Ela pega essa linha do modelo, né, da sua regressão que você fez. Ela pode ser logit, pode ser uma regressão linear, ela pode ser uma regressão logística. Enfim, esse modelo aqui, essa projeção do seu modelo, para cada linha dessa vai ter uma distância do que é o esperado, que é o que a gente não sabe. Então, mas o programa ele consegue chegar próximo disso de alguma maneira. Ele consegue criar com esses modelos aleatórios, construir os modelos nulos, construir a sua máxima verossimilhança com base nos seus dados observados, o que você deveria encontrar. Então ele faz toda essa construção para você e para cada modelo você está tentando representar essa primeira curva aqui. Então para cada modelo desse você tem uma distância do que é real. Então deixa eu pegar aqui, deixa eu vir, vou desenhar aqui. Então vamos supor que você tem um modelo aqui, isso é o real.
o real, ele se comporta assim. E aí, eu pego e faço modelos. O real eu não sei que ele está lá, mas eu fui para campo e coletei dados, que são os nossos dados observados. Pintar de verdinho. E os meus dados observados, vamos supor que eles têm um comportamento parecido, né? Não ficou verde não, mas enfim, deixa eu escrever aqui para a gente diferenciando. Isso aqui é o real. Isso aqui é os nossos dados coletados. Então, os nossos dados coletados, eles têm um comportamento... A gente chega do campo, tem os dados coletados, inseriu no programa. O programa, ele vai tentar corrigir, seja por máxima verossimilhança, seja... Vou botar um verdinho agora, ver se vai. Seja por máxima verossimilhança, seja pela correção da detectabilidade, para tentar corrigir o viés. Então, isso tudo... O seu modelo, você tem isso observado aqui, que é uma linha um pouco distante do real, aí com as correções de detectabilidade, com as aleatorizações de máxima verossimilhança, tudo isso ele vai chegar com as suas repetições dos seus dados, ele vai chegar nesse real. Então ele pega, ele dá uma corrigida na sua curva para ficar mais próximo do real. Beleza, até aí tá claro, gente? De como ele chega Beleza. nesse real que a gente não sabe, é tudo com base nos seus dados. E com as correções que faz de detectabilidade, de máxima verossimilhança. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai lá e vai começar a pensar em modelos, né? Como que eu posso modelar isso? Aí a gente fez lá um modelo nulo, por exemplo, que não tem efeito de variável nenhuma. Aí o modelo nulo fez isso. Beleza, não tem efeito. Aí depois a gente colocou, a gente sabe que nossa espécie ela está associada a riachos. Aí a gente botou a distância do recurso hídrico. Aí a gente chegou lá e criou um modelo mais ou menos assim. Sei lá, mais ou menos dessa forma. E aí, vocês acham que a gente colocando essa variável fez diferença? Vamos escrever aqui modelo 1, modelo 2. Aqui é nulo. Modelo nulo é sem variável, só para vocês lembrarem. E aqui a gente colocou distância riacho. Beleza. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas distâncias, ele vai pegar essas curvas, né? Que a gente fez dos modelos, né? Nossas projeções do que a gente acha que é real. E ele vai pegar aqui e vai fazer isso, ó. A azul tá aqui. Não sei se eu vou conseguir a mesma cor. E a outra tá mais ou menos assim. E aí ele calcula essas distâncias dessas linhas com o real, que é o vermelho. E aí ele te dá essa distância KL. E a partir daí, com a penalização do meu modelo, com a máxima verossimilhança, esse conjunto todo, ele chega no valor de Akaique. Que aí, esse valor de Akaique, ele está considerando tanto o quanto esse modelo explica do que é real com base nos seus dados coletados, o quanto foi o valor de máxima verossimilhança estimado para cada modelo, e ainda a sua punição por ter uma variável nesse modelo 2 aqui. O modelo 2 ele tem três parâmetros. Ele tem o parâmetro nulo para ocupação, ele tem o parâmetro nulo para detectabilidade e ele tem o parâmetro ocupação com distância do riacho. Sendo que o modelo 1 só tem dois, ele é nulo, ele só tem ocupação constante e detectabilidade constante, sem efeito de variável. Então aqui a gente está sendo punido, teoricamente, mas a gente tem um ajuste muito melhor. Então acaba que esse modelo ele é melhor na seleção. Entendeu? Esse conjunto de coisas vai te dizer qual é o melhor modelo. Tá claro, gente?
Faz sentido? Aham. Vocês estão Sim, entendendo que é um conjunto de coisas, não é uma coisa individual. Por isso que às vezes tem N maneiras de você ver, selecionar qual é o melhor modelo, qual é o modelo mais ajustado. E é tudo com base em ajustes com seus dados coletados. Se a gente olha a linha preta a gente não tem ainda o real. Por quê? Quando a gente vai para campo, a gente tem diversas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a gente tem perda de alguns indivíduos por falha na detectabilidade, a gente tem condições climáticas, então tudo isso quando você está modelando, construindo aquele modelo nulo com base nos seus dados observados, como é que seria se fosse ao acaso, como é que está sendo real por trás dos bastidores do que a gente coletou aqui, ele chega nessa curva verde, que aí ele transforma para vermelho, que é a vermelha aqui de cima, que é o real. E aí você vai construindo diversos modelos que vão ser ponderados com máxima verossimilhança, vão ser ponderados pela punição do número de parâmetros para adotar o princípio de parcimônia. Então você vai ter diversas situações aqui que vai chegar para você selecionar, que vai chegar nesse valor de Akaique. Então aí o valor de Akaique ele vai ter uma fórmula aqui, olha só. Então vamos lá. E aí ele é baseado nessa fórmula, que aí ele é log natural aqui, então ele vai ser, ó, a fórmula do Akaique ele é menos 2 vezes o log natural da verossimilhança, que você calculou, esse Lzinho significa a verossimilhança. Ele é a letra para significar isso. Qualquer fórmula que você vê esse Lzinho desse formato é a verossimilhança, a likelihood. E a verossimilhança, o que é se a gente traduzir isso, né? É o quão próximo você tá de acertar o seu alvo, de acertar aquele parâmetro. Quanto sua estimativa está próxima disso. Mas duas vezes o K, que é o número de parâmetros. Então, tá vendo? Tem a punição aqui desse número de parâmetros. Juntando tudo isso, você chega no seu valor de critério de informação de Akaique. E aí, com base nisso, quanto menor for, mais ajuste tem o seu modelo. E como é que você compara um modelo com o outro? Tem o delta Akaique. O que é o delta Akaique? Com base no modelo que fica lá na primeira linha, que tem o menor valor de Akaique, de AIC, ele vai pegar o segundo modelo, vamos supor, o primeiro deu 80. Então ele pega, o segundo deu 100. Ele pega 100 menos 80. Delta Kaique, delta IC igual a 20. O segundo deu 70. Aí ele pega 100 menos 70, delta IC 30. Beleza? É assim que você vai vendo qual modelo ele é mais ajustado. Então, quanto menor o valor de AIC, é melhor, porque você teve uma máxima verossimilhança menor, a sua punição pelo número de parâmetros não foi é, tão significativa, né? Você ainda está representando de forma parcimoniosa a sua realidade, o seu sistema. E aí, vamos lá. E aí, como é que na hora do delta IC, como é que eu vou dizer, ó? Delta IC menor ou igual a 2. Todos os modelos que tiver um delta IC menor ou igual a 2, eles têm o mesmo suporte de informação. E aí a gente tem que partir para um outro parâmetro, que é aquele model average, a soma dos modelos, o que cada modelo está falando, qual que tem mais poder de explicar, quantos por cento é explicado para cada um desses que são similares, que é o que tem o delta IC menor ou igual a 2. O delta IC entre 2, acima de 2 e até 7, eles não têm tanta evidência para diferenciar entre modelos, mas eles ainda podem ser mais informativos, entendeu? Eles são mais ajustados entre 2 e 7. Às vezes você vai encontrar entre 2 e 7 e aí você vai falar, poxa, deu mais do que 2. Não, ainda tem um pouco de evidência dentro desse modelo para conseguir ser ajustado com a realidade. Acima de 7 tem uma forte evidência que seus modelos são diferentes da realidade. Beleza? Isso aqui é padrão adotado, número mágico. E com certeza isso tem a ver com a sua punição de parâmetros, tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, tem a ver com a máxima verossimilhança,
o seu modelo ele não é tão próximo de acertar o alvo, porque ele tem um valor muito grande de verossimilhança, você colocou muitos parâmetros, então tudo isso afeta nesse delta IC. Então, por isso que esse número aí é o recomendado por Burnham e Anderson, pelo próprio AIC em 1973, quando ele publicou essa métrica. Então, e ele explica um pouco mais no livro, mas ele explica com base nesses parâmetros mesmo, de ajuste, de quanto está representando da realidade, quão distante está com seus dados observados de explicar a realidade. Então, é para você conseguir dosar quão diferente é esse modelo do que você quer responder. E aí, a gente tem que tomar cuidado com essas variáveis aqui perigosas, né? Traiçoeiras. O que são as variáveis traiçoeiras? Como a gente é punido pelo número de variável, lembra que eu falei que é bom a gente testar se elas estão correlacionadas? Às vezes você está colocando uma variável que está falando a mesma coisa, duas variáveis falando a mesma coisa, mas você está sendo punido por isso. Então a gente sempre tem que pensar para a gente não cometer esse tipo de erro. Foi o caso do molusco que eu dei o exemplo ontem, onde você tem umidade do solo, umidade do ar e, sei lá, às vezes até precipitação. São coisas muito correlacionadas, dependendo. Então, às vezes, compensa você transformar numa variável só com um PCA, um RDA, você vê o índice de correlação, de redundância entre essas variáveis, tem várias formas de testar isso. Então sempre vale a pena e sempre também se preocupando com as grandezas das suas variáveis, tentar padronizar todas elas num log, base 10, um log natural. Então sempre é bom isso. Pensar nisso porque você é punido por isso. E aí a gente tem esse peso do AIC, né? Esse peso do IC, que é o WQT, WI, você vai ver diversas formas, mas é o IC weight, é o peso de suporte. Então vai ter quando a gente for ver os resultados, vocês vão ver melhor quando a gente estiver trabalhando com as tabelas lá. Aí se tiver 0,85, significa que 85% do que você está testando, a ocupação e detectabilidade, é explicado por esse modelo que você colocou, que tem 0,85. Então, ele é o tanto de evidência que tem aquele modelo, o quanto esse modelo explica os seus parâmetros. E aqui tem os livros, né, que eu já indiquei para vocês. Tem um outro aqui do Link Barker. Esse Burnham Anderson tem o modelo a versão de 2002, mas para 2004 não mudou muita coisa. E é isso. Então acabamos a teoria dessa primeira etapa. E aí, gente, tudo certo? Todos vivos? Por enquanto, viva. Mais ou menos vivo, né? Vivo é muito relativo. Não, mas vamos lá. Mas tá fazendo sentido as coisas, gente? Pelo menos isso? Ou vocês estão, tipo, bem voando mesmo, bem longe aqui? Vocês estão ainda comigo, presentes aqui? Viva, vocês não sabem se estão ainda. Mas vegetando, estado vegetativo aqui comigo tá valendo também. O importante é vocês estarem conseguindo acompanhar, pelo menos em algum nível. Porque se tiver todo mundo muito perdido, a gente não vale a pena avançar. Eu acho que tem que estar começando a construir, a gente está botando tijolo por tijolo, porque é isso que vai acontecer, porque só vai aumentando a complexidade. Então, se tiver dúvida ainda, o momento é agora. Vamos falar, vamos perguntar, antes da gente ir adicionando dificuldade no modelo, na disciplina. Vocês estão de boa para a gente já começar aqui? Querem começar esse para ver se as dúvidas vão se esclarecer? Aí no final do dia hoje a gente fala sobre isso. O que vocês preferem? Eu acho que é uma boa isso. Eu acho que na prática fica mais fácil, né, da gente ver se tá muito perdido ou não. Isso. Tranquilo. Então vamos começar os modelos de uma única espécie e de uma única estação. Vamos lá, então. Esses modelos eles foram conceituados pela primeira vez nesse artigo do Mackenzie e colaboradores, que são os mesmos colaboradores do livro-texto. Então, esse primeiro modelo basal mesmo, ele veio desse artigo que é estimando a ocupação de sítios
quando a probabilidade de detecção é menor do que 1. Então, eles começaram a se preocupar um pouco mais, tinham outros métodos que levavam isso em consideração, mas eles começaram a se preocupar um pouco mais quando eles fizeram aquele estudo dos anfíbios que eu comentei para os Estados Unidos todos, eram algumas espécies ameaçadas. Se você ler esse artigo, eu vou mandar para vocês, alguns já devem ter passado por ele, porque ele é o artigo de onde nasceu o método. E ao mesmo tempo, não era só o grupo do Mackenzie, né? A ciência não funciona desse jeito. Ia ser muito fácil se só uma pessoa estivesse pensando nisso. É muito difícil ter uma pessoa só pensando na mesma ideia, na mesma teoria. Então, ao mesmo tempo, Tyre e colaboradores em 2013, eles já estavam pensando na mesma linha de detectabilidade. Então, eles publicaram esse artigo, ó, como melhorar a precisão e reduzir o viés nas amostras biológicas, estimando erros de falso negativo, né? Taxas de falso negativo, de você entregar resultados subestimativas, superestimativas. Então ele estava se preocupando também nessa questão de detectabilidade. E era um grupo que não se falava, são grupos completamente distintos. E se a gente parar para pensar no processo de revisão de pares, de se publicar um artigo, chances altíssimas desses artigos terem sido submetidos na mesma época. Porque às vezes demora tipo de 1 a 2 anos para você publicar. Então eles podem ter sido submetidos na mesma época e saíram ali, ó, por exemplo, acho que o Mackenzie 2002 saiu em outubro e o Tyre saiu em janeiro. Então eles estavam bem ali juntos. Então não tem nem como falar, não, um influenciou o outro, nada disso. Eles estavam dois grupos de pesquisas completamente diferentes, chegando na mesma conclusão, pensando a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa pensar em formas para a gente abordar essa questão de detectabilidade do viés na nossa amostragem. Então, o objetivo foi pensar em algo, pelo menos o do Mackenzie. Vamos voltar agora para a ocupação, né? Para a occupancy. O objetivo foi estimar a ocupação. E por quê? Por causa que naquele estudo que eles precisaram fazer com os anfíbios, era de início para responder à abundância. Vamos lembrar que o nosso fator de interesse sempre vai ser muito mais próximo da abundância. Então, se a gente tem essa informação de abundância, ela é uma das informações mais preciosas. Você tem a quantidade de indivíduos da sua espécie, o quantitativo. Isso para situações de manejo, de científica, para ver equilíbrio de cadeia alimentar, equilíbrio de ecossistemas. Esse quantitativo, ele é uma coisa muito importante. Ele é o fator de interesse. Então, aí eles viram, vai ser muito trabalhoso, cara. A gente vai fazer isso para os Estados Unidos inteiros, 50 estados, um grande levantamento, um grande monitoramento. Então, eles foram, e a maioria dos lugares já tinha presencial ausência. Então, era estimar a ocupação, que eles viram que tinha uma relação para as áreas que já tinha estimativa de abundância, era similar esse valor de ocupação. Então, esse era o objetivo desse estudo, estimar, né, esse novo parâmetro, que era a ocupação, lidar com a detecção imperfeita e pensar num protocolo de coleta de dados que conseguia corrigir a detectabilidade e ter uma estimativa mais precisa, então, do parâmetro de interesse, que era a ocupação, para ser um proxy de abundância. Então, isso foi o conceito. Então, a gente tem aqui, ó, como que é o protocolo de amostragem, né, da ocupação. Cada quadradinho, a parte verde por fora é a nossa área de estudo que a gente está trabalhando. Pode ser uma reserva biológica, pode ser uma ilha, um costão rochoso, uma baía de Guanabara, enfim, um parque, qualquer coisa que vocês conseguirem, um fragmento, um riacho, tudo isso pode ser representado nessa manchinha verde aqui por trás, um verde mais clarinho. Cada quadrado desse pode ser um quadrado, pode ser um transecto. Aqui ele está representado como um quadradinho. Mas ele pode ser inúmeras coisas. Pode ser um ponto, pode ser muitas coisas. Uma estrada, um riacho, enfim. Ele é um sítio amostral, que a gente vem falando.
E dentro de cada sítio amostral desse, a gente vai ter um histórico de detecção. E esse histórico de detecção, se a gente tem a gente tem uma sequência de 4 números aqui, significa que a gente visitou 4 vezes cada um desses sítios. Então, a gente tem os dados de detecção e não detecção, detecção representada pelo número 1 e não detecção, que até então era ausência, presença e ausência, que se tornou detecção e não detecção representada pelo 0. Então, vamos pegar esse primeiro sítio aqui. O que a gente tem aqui? Foi a primeira vez no campo, eu detectei a espécie. Foi a segunda vez no campo, o que eu tenho de cenário aqui? Eu tenho 2 cenários. Vê se vocês concordam comigo. Esse 0 pode ser a espécie estava presente e eu não detectei, ou esse 0 pode assumir um cenário que a espécie estava ausente. E aí, quando a gente já detectou na primeira campanha, a gente descarta esse segundo cenário. Então aqui a gente só tem um cenário. Concorda? Porque ele segue uma ordem. Como que você detectou a espécie foi abduzida daquele lugar? Não. Ela tá lá e a gente não detectou nesse segundo momento. Terceiro momento, a gente não detectou a espécie também. Levando em consideração, gente, que a gente está trabalhando com um modelo aqui ainda, onde ele só tem uma estação. Então a espécie não pode, nesse período de tempo que você está mostrando, ser extinta localmente e colonizar uma outra área. Ela não pode ter entrada e saída da sua espécie. Então, a gente só tem um cenário aqui com esse 0, porque se no passado a gente segue uma ordem de Markov. O que é uma ordem de Markov? O evento presente ele é influenciado pelo evento passado. Então, se eu fui ontem, eu registrei a minha espécie presente e detectada. Se eu volto hoje lá e a minha estação é fechada, eu só posso não ter detectado. A minha espécie está presente dentro da minha área, mas eu não detectei. Então, se eu volto um terceiro dia, tem um outro 0 na minha matriz, a espécie está presente e eu não detectei. Lembrando que a nossa estação ainda não permite que naquele período de tempo a sua espécie ela vá embora do seu lugar. E nem que ela chegue no seu lugar. Então, por isso que a gente tem que pensar na estação mesmo. E aí, num quarto momento, a gente tem o 1. O 1, a espécie está presente, portanto, com situações passadas, isso a gente já sabe, e ela foi detectada. Beleza, agora vamos pegar um cenário onde a gente só tem 0. Então, a gente foi para um outro sítio amostral, dentro da nossa área, e a gente só tem 0, as 4 vezes é 0. Agora, você acha que a gente pode abandonar a hipótese número 2 do 0? Não pode. Concorda? Porque o 0 agora, como a gente não teve o histórico, em nenhum momento a gente teve a presença, a detecção da espécie, então o 0 aqui ele pode assumir 2 cenários. Ele pode assumir o cenário que a espécie estava presente e não foi detectada, ou que de fato a espécie está ausente. Então a gente tem 2 cenários para o modelo considerar aí para a gente. Então você vai falar na hora do lado do software, o modelo por trás, né, a maquinaria está considerando já esses cenários. Porque vai ter uma fórmula para isso, vocês vão ver. Então a gente tem aqui uma quantidade de unidades amostradas em tantas ocasiões. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sítios com 4 ocasiões, cada um desses sítios. E a gente coletou dados de detecção e não detecção, o famoso presença e ausência, 0 e 1. Aí, você pode, o exemplo da Tati, né? A espécie dela é generalista e abundante na área. Foi detectada, 1 para tudo isso. Como eu vou lidar com isso? Eu vou colocar quantidade. Para cada visita dessa, eu vou ter 3 indivíduos, 5 indivíduos, 4 indivíduos, 0 indivíduos, ou 1 indivíduo, que se pá.
Então, eu vou conseguir diferenciar muito mais precisamente do que se eu coloco 0 e 1. Porque se é tudo 1, eu não estou dando diferença, vai ser tudo igual os meus sítios. Agora, se eu comecei a botar um quantitativo, eu já estou falando, olha, esse sítio tem mais. A espécie está presente aqui, porém ela está em maior abundância nessa área. Então, é uma forma também de você fazer as contagens, né? Então, o protocolo tem que replicar. Você tem que voltar mais do que uma vez. Se você só foi uma vez, não é a análise de ocupação que vai ser a análise que você vai fazer. Você tem que voltar pelo menos uma vez, que você tem que ter esse histórico de detectabilidade. Você tem que repetir para ver se realmente vai ser tudo 0. Você tem que dar essa informação para o seu modelo, senão não vai estimar. E a ocupação ela é totalmente ligada à detectabilidade. Se você não consegue estimar a detectabilidade, logo você não tem ocupação. Você vai fazer um outro tipo de análise se você foi uma vez só. Você vai fazer uma regressão logística, você vai fazer um GLM, mas não um modelo de ocupação. E aí, premissa importantíssima, para esse modelo o sistema tem que ser fechado. Você tem que ter uma estação fechada. Aí não vamos confundir sistema fechado, que é o de população fechada. Nós estamos falando de população estatística aqui. A modelo de ocupação ele não trata com a população, indivíduos. A gente não está falando de indivíduos. Pode aumentar e diminuir a quantidade de indivíduos. O que não pode acontecer dentro da sua estação é a sua espécie desaparecer daquela área. Ou ela migrar para uma área diferente. A sua espécie como um todo, ou sua entidade taxonômica, que não pode sair daquele local ou entrar num local novo. Um sítio que não tinha, de repente começar a ter a sua espécie. Vamos dar um exemplo disso. A gente está trabalhando, por exemplo, com anfíbios. Anfíbios geralmente têm algumas espécies, têm eventos de reprodução explosiva. Eles esperam a estação chuvosa. Isso tem sítios históricos de reprodução explosiva dessas espécies. Então, precisa vir a chuva para fazer poças no meio da floresta, na estrada, onde um boom de espécies de indivíduos vão migrar da área que eles estão, às vezes numa floresta, para se reproduzir. Então é uma loucura quando acontece esse evento. Então, de seca para chuvosa, vai mudar completamente o perfil daquela área. Então, você está tendo duas estações muito bem. As espécies estão saindo, por exemplo, do ambiente lá florestal, onde elas ficam a maior parte do tempo, para aquele evento que vai durar 4, 5 dias, todo mundo reproduziu, sapo caindo na sua cabeça. Se você procurar no YouTube eventos de reprodução explosiva, você vai ver que é sapo caindo, 5 machos em cima de uma fêmea matando ela afogada, é uma coisa de doido o negócio. Então, isso move completamente seu sistema. Isso é óbvio que é um evento entre estações extremo, né? Mas para vocês entenderem, né? O exemplo mais extremo onde os animais vão sair, por exemplo, lá da floresta e vai todo mundo para a estação chuvosa para essa poça. Então eu tenho duas estações muito bem definidas. Tem espécies que vão responder de forma lunar. Isso vai mudar, por exemplo, porque afeta a tábua de marés. Isso pode fazer diferença. Então, sempre, gente, vamos pensar o que afeta a sua espécie. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, vamos pegar aí o Renato, trabalha com médios e grandes mamíferos, a Mari que trabalha com bugio, com primatas. Eu acho que para essas espécies, você pode considerar, talvez, pode considerar a estação seca e chuvosa também, porque, por exemplo, os primatas e alguns mamíferos vão se mover de uma área para outra buscando frutificação, às vezes, alimento. Mas, se você está trabalhando só em um ambiente florestal, não concorda se você estabelecer um grid de 1 quilômetro, você não vai ter estações. Entendeu? Às vezes você não vai ter isso bem definido, mas você pode considerar o modelo mesmo assim, multi-season, mas deixando colonização e extinção como constante. Não está sendo afetado, porque não muda. Ou não muda tão que você consiga detectar. É uma mudança muito mais sutil que você não consiga detectar. Então, às vezes, pode ser essa estação, nesse caso de vocês, pode ser de um ano para o outro, porque às vezes
um ano para o outro, você vai ter uma estação seca muito mais prolongada. Aí pode fazer diferença para o seu animal buscar recurso numa outra área. Mas às vezes dentro de um período de um ano não vai ter tanta mudança. Mas de um ano para o outro, se você trabalhando, por exemplo, 1, 2, 3, 4 anos, um histórico dentro de um monitoramento, aí sim você pode ter secas prolongadas, eventos de El Niño, Laninha. Aí mexe muito com o sistema e essa espécie pode estar procurando um lugar que tenha maior disponibilidade de recurso para ela. Mas dependendo, a gente não, geralmente não tem. Você pode optar pelo modelo, é só você colocar, porque às vezes o revisor vai pedir no seu artigo, um membro da banca que estiver avaliando vai falar, mas por que você não fez? Pô, você mostrou um ano inteiro. Aí você faz e coloca como constante. O que está acontecendo, você está considerando que está tendo extinção e colonização local, mas é de forma constante, ao acaso, está acontecendo, não por um fator exclusivo climático, não por um fator de recurso, porque isso está bem definido na floresta, de forma geral. Se tiver um evento que você considera importante, é válido considerar sim. Tudo vai depender do seu organismo, do que você está lidando de fato. E aí, como a gente vai definir? Vamos voltar nisso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que isso faz diferença. A gente tem aqui, ó, um sítio onde tem parcelas de 50 por 50, 50 metros quadrados. E aí eu fiz a amostragem. Eu tenho 4 parcelas de 50%, de 50 por 50, 50 metros quadrados. Se eu faço a minha amostragem, os quadradinhos mais escuros, ó, é onde a espécie estava presente. Eu tenho 100% de ocupação. Então aqui foi tão grande a minha unidade amostral que eu não consigo pegar nuances, diferenças para dizer que a espécie prefere um lugar do que o outro. É 100% para tudo quanto é canto. É aquela velha história que a sua planilha vai ser só um. Mas aí, não concorda comigo? Se eu pegar a quantidade, esses dois aqui, ó, tem 3. Esses dois tem 2. Não é uma diferença tão significativa, mas pode ser que aqui seja mais favorável. Não concorda? Aqui é o caso que eu vou ter só um na minha planilha, detecção o tempo todo. Mas aí quantidade eu vou ter 2 e 3. 2 e 3. Então aqui pode ser que tenha alguma coisa que favoreça essa espécie está presente, esse lado de cá. Pode ser que esse lado de cá esteja voltado para um recurso hídrico que esteja aqui. E aqui está mais longe do recurso hídrico. Então você começa a entender um pouco mais de padrão. Se eu diminuo os meus quadradinhos, eu já tenho uma percepção um pouco melhor de microhábita para essa espécie. Então vamos supor que aqui eu estou lidando com macro, uma visão macro, aqui eu estou indo para um meso-hábita, e tem uns quadradinhos menores aqui ainda, ó, que é onde está pintadinho, que a gente teria indo para um microhábita. Então vamos supor, macrohábita eu não consegui diferenciar para minha espécie. O meso já começou a dar uma resposta que dos meus sítios amostrais ela ocupa só 40%, se eu vou para o micro hábita, vai ser menor ainda. Ela vai ter uma preferência ainda muito maior. Então você está pegando a lupa lá, vai dando zoom para a sua espécie. E aí você tem que saber a hora de parar de dar o zoom, porque para a espécie pode já não responder mais nada. Então, a pergunta de ontem, qual é o melhor sítio? Como que eu defino isso? Isso não tem como você vai definir, porque isso vai depender da sua espécie, né? Você tem que conversar com especialistas, ler o que é a área de vida da sua espécie. O que não pode acontecer é você, no mesmo tempo, detectou aqui o mesmo indivíduo. Não pode. Isso aí já fere a independência do seu método. Se isso não acontecer, eu acho que o tamanho é suficiente, vai depender da sua amostragem. O que vai ter na literatura, gente, vai ser aonde alocar o seu esforço. Isso tem. Quanto que se eu quero chegar em precisão? Aí você, no gráfico, faz isso. Você vai para campo, faz um piloto com 2, 3 sítios para você conseguir estimar uma detectabilidade bem basal, assim, bem inicial. Você vai a campo, você tem esse piloto, com base nesse piloto, você fala, se eu cheguei em 30% de detectabilidade, se eu perdi 70 e detectei só 30, eu quero detectar até 70% do que está lá. Aí você joga na fórmula, tem uma tabela de onde alocar, é um dos estudos do Mackenzie, que você vai ver, olha, eu preciso então para chegar a 70%, eu vou precisar de 20 sítios e 5 ocasiões, ou 10 ocasiões, 10 sítios. Você vai vendo, tem a tabela que vai te mostrando quantas vezes você precisa ir
e quantos sítios para chegar naquele nível de precisão que você quer. Então, para isso tem uma fórmula para você conseguir chegar e definir quantos sítios eu faço, quantas ocasiões eu faço. Então, isso tem. Só não tem o que é o sítio ideal. E aí, vamos lá. O que são os tipos de réplica? Então, os tipos de ocasião. O quadrado maior aqui, ele é o meu sítio. Então, eu posso ter diferentes formas de amostrar o meu sítio. Dentro do meu quilômetro quadrado aqui, dentro do meu 50 metros quadrados, eu posso fazer uma busca ativa, um transecto, procurando vestígios. Eu posso tentar buscar, visualizar a espécie, tanto indireto ou diretamente. Eu posso pegar, lembra da história do rola-bosta? Vamos supor que esse quadrado aqui seja uma parcela. Aí eu coloquei 4 baldezinhos aqui para pitfalls para pegar rola-bosta, skate. Então cada um desses pode ser minha ocasião aqui dentro. Então a minha ocasião ela pode ser tanto espacial, onde eu estou fazendo várias réplicas dentro do mesmo ponto, no mesmo momento, ou ela pode ser temporal. Eu estou voltando aqui e fazendo várias visitas dentro desse ponto. Então, ou pode ser observador, que eu comentei também. Você está indo com 2 pessoas. Aí você pode considerar o primeiro observador como uma ocasião, o segundo observador como uma segunda ocasião. Porque às vezes o primeiro não viu, mas o segundo viu. Então você conta para o segundo. Aí, se foi o segundo que te mostrou, é do segundo essa detecção. Você não pode contar para você também. Senão você está roubando. Se ele viu, você é como se estivesse competindo lá quem é que vai detectar mais. E aí não conta pro coleguinha, só faz a anotação lá na caderneta. A gente fazia isso com a amostragem de lagarto e anuros. E aí eu ia a Ju para campo, eu ajudava ela, eu tinha minha caderneta, ela tinha dela. O que eu via a gente só falava no final da parcela aqui que a gente viu. Então isso era bem bacana. E no início, pegando uma história aqui, no início eu procurava só sapão. Só sapo desse tamanho assim, ó, porque eu trabalhava com médios e grandes mamíferos, comecei a fazer campo de anfíbios. Cara, meu campo de visão era uma anta, era um macaco, um bicho grande. E aí eu ia lá fazendo a parcela, a Ju via, tipo, no final da parcela 15, 16 indivíduos, eu via, tipo, 2. Aí a Ju falou, Gato, tem uma coisa errada, porque tá tendo sapo, sim. Aí ela falava, mas Aí ela começou a ver as espécies, que eu só via rinela, que é o sapo boi, né? E aí ela falou, você tá procurando uns pequenininhos? Ela começou a me mostrar na parcela uns bichinhos desse tamanhozinho, gente. Aí eu falei, Ju, eu não tô procurando esses animais, não. E aí, quando ela me mostrou que eu tive meu campo de visão, ela me chamou a atenção para melhorar o meu campo de visão, eu comecei a ver um monte de bicho na floresta. Espécies que eu nunca tinha visto, eu nunca pensei em procurar isso. E eu volto a dizer isso, quando eu fiz as minhas amostragens de distância, que eu andei lá na Vale, eu devo ter passado do lado de muito bicho bacana, mas eu só procurava mamífero. Eu nunca olhei, eu posso ter passado do lado de uma jararaca que eu nunca vi ela. Porque eu procurava mamífero. Hoje eu vejo cobra em campo, porque eu fiz campo de herpédio. Hoje eu vejo sapo, lagarto, coisas que eu nunca. Poxa, fiquei um ano e meio lá na Vale, eu nunca vi esses bichos. Só se ele estivesse bem na minha cara. Mas nunca vi. Então o campo de visão, olha como que a detectabilidade muda. Da Juliane ver 15 e eu ver tipo 2, 3. Então quando a experiência mudava do observador, ela vai mudando sua detectabilidade também. Então, como que a gente vai fazer um projeto sem considerar que a gente tem um viés, sem a gente considerar que tem problema, né? Por isso que eu gosto do modelo de ocupação e desses outros modelos que consideram essa detectabilidade. Beleza, então no final das contas, a gente tem esse histórico de detecção, onde a planilha da gente começa a fazer sentido agora. Isso aqui é como vocês vão fazer a planilha, eu já comentei, ó. Sítio 1, unidade amostral 1, 2, 3, 4, 5, até o total que você tiver, são as suas linhas. Cada coluna são as vezes que você foi, ou por exemplo, observador 1, observador 2, observador 1, observador 2, para cada vez que você vai. Ou baldinho 1, baldinho 2, baldinho 1, baldinho 2, enfim, você vai ter isso para cada vez que você fizer a amostragem, sendo independente de como você definir, as ocasiões sempre vão ficar nas suas colunas. Então, para cada sítio amostral seu, para cada unidade, você vai ter um histórico de detecção que é uma matriz de 0 e 1.
ou é uma matriz de contas aqui, que vai ter o quantitativo de indivíduos que você observou em campo. Por exemplo, a Mari pode optar de fazer a matriz dela. Eu sempre aconselho até, gente, faz a matriz do total já. Coloca o quanto você observou. Se você conseguir individualizar, não coloca 0 e 1 não, que você vai estar perdendo informação. Coloca sempre o total se você conseguir contar. Para alguns casos dá. Quem está trabalhando com câmera trap, por exemplo, estiver trabalhando com porco do mato, bichos que andam em grupo, coloca o total do grupo que você conseguiu contar, que passou na câmera. Mas isso é mais para quem está trabalhando no visual mesmo, na busca ativa lá, fazendo um transecto. Com primatas dá para fazer isso. Com lagarto dá para contar um total. Cavalos marinhos a Tati consegue contar um total. Bota o total, porque depois para virar 0 e 1 é muito mais fácil. Para você pegar e transformar isso para o 0 e 1, detecção e não detecção, é muito mais fácil. Aí você já tem a tabela mãe com o total, você só pede o Excel para transformar em 0 e 1, contar detecção e não detecção. E aí você aproveita muito mais os seus dados, você vai conseguir enxergar padrões de totalidade de um sítio para o outro. Isso é bem interessante. A planilha ela começa a falar com você a quantidade, né, de o que tem. Aí quando você olha, por exemplo, o sítio 1, cara, o sítio 1 teve muito mais detecção do que o sítio 2. Aí quando você, por isso que eu sempre falo para voltou do campo, vai olhando para sua planilha, vai alimentando os seus modelos, vai mexendo com os seus dados, não deixa para fazer só no final. Porque aí você voltou, aí no próximo mês você tem campo de novo. Aí você tá vendo, quando você tá planilhando, mexendo nos seus dados, que o sítio 1, ele detecta muito mais que o sítio 2. Aí você volta para campo, você começa a observar. Caraca, o sítio 1 tem isso que o sítio 2 não tem. Ou o sítio 2 tem um pouco mais de impacto que o sítio 1. Será que é por causa disso? Vou pensar numa variável que eu possa medir isso. Que aí você começa a diferenciar os seus sítios amostrais. E é aí que você vai conseguir ter as suas respostas do porquê você detecta mais num lugar, por que tem mais em um, não tem tanto no outro. Você consegue compreender essas nuances ao longo do seu projeto e às vezes conseguir fazer uma adaptação, tirar uma variável que você não estava pensando inicialmente, mas ao longo do projeto você começou a cogitar essa variável. Então sempre volta, mas a matriz, os dados para qualquer um dos programas vai ser essa, onde coluna é a sua ocasião e linha é o seu sítio. E depois as covariadas a gente vai vendo também como que a gente vai alimentando essas covariáveis aqui. Então, é verdade ou ausência falsa, né? Vem daí do campo. Vamos supor que a gente tenha a realidade com base nos seus dados, né? Que a gente tem aqui a nossa área onde a gente vai detectar as antas, os filhotinhos de anta ou não. Na realidade, a gente tem são oito quadradinhos aqui. De 8 quadradinhos, a anta ocorre em 5, ó, na realidade. Eu fui para campo e fiz 4, botei 20 dias de armadilha fotográfica, onde cada 5 dias é uma ocasião minha. Então, nesse quadradinho aqui, nos primeiros 5 dias de armadilhamento, eu detectei a anta. Nos próximos 5 dias, dentro dos 20, eu não detectei. Depois detectei de novo e depois não detectei. E na realidade a anta estava lá, logo eu detectei. No segundo dia, no segundo amostragem, no segundo sítio nosso, a anta não ocorria e durante os 20 dias eu não detectei. Num terceiro sítio de amostragem, a anta ocorre de verdade e eu não detectei, ela não passou na frente da câmera desse ponto. Então é aquela história que o 0 vai ser ou a anta está presente e não foi detectada, ou a anta não está presente. Não tem como saber isso aqui, a gente nunca sabe a realidade. Mas a gente, com base em todos os seus sítios, em todos esses históricos, o programa vai chegar numa média. E aí que é importante você colocar variável, porque vamos pensar aqui comigo. Eu medi, onde eu registrei a anta aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Onde eu registrei a anta e ela está presente, ó. Eu medi várias variáveis que estão me indicando tudo que influencia a ocupação dessa anta aqui. E que nesse sítio onde ela não ocorre,
de fato, não tem essas variáveis. E aí, esse sítio onde só foi zero, mas na verdade ela ocorre, porque vocês estão ainda, acho que pode estar muito abstrato de como que sabe dessa realidade, do que realmente acontece, como que o programa estima isso para você. Mas esse outro sítio aqui, onde eu não detectei que só tem zero, mas ela ocorre na realidade, é idêntico a esse sítio aqui. É idêntico. Não tem diferença nenhuma. Então vocês não concordam que por um modelo matemático de probabilidade tem muito mais chances da anta estar ali e eu não detectei do que ela estar ausente. Então é isso que a gente está fazendo, porque se a gente está modelando só nulo, você vai ter só uma probabilidade, né? Simples, uma coisa bem crua. Ninguém vai fazer modelo nulo aqui. Ninguém vai fazer modelo sem. A gente vai testar variáveis, vai testar hipóteses, a gente tem perguntas, a gente tem coisas que querem ser respondidas. Então, com base nisso, a gente vai caracterizar isso aqui. Então, cada quadradinho desse vai ter sua identidade. Então, os quadradinhos que tem a anta, mas eu não detectei, e eu sei que tem a anta, eu sei a verdade, porque eu detectei ela em alguns quadradinhos que são parecidos, a chance é muito maior da anta estar aqui e eu não detectei do que ela estar ausente. Então é com base nisso que vem essa verdade aqui que a gente não sabe. Essa variável latente que eles chamam lá. É a variável dormente que está escondida lá. É com base em todos. Por isso que você tem que fazer um número. Você não pode amostrar só uma unidade, porque com n de 1 você não faz nada. Você não pode amostrar só locais que a anta ocorre. Você tem que diferenciar para você ter isso. Porque se você amostrar áreas que você acha que ela ocorre só, se você não colocar uma quantidade, for só com 0 e 1, você vai ter só 1. Você não vai conseguir diferenciar. Você precisa ter esse nível de diferença para testar suas hipóteses. E o delineamento é feito com base nisso. Se eu quero, por exemplo, responder, estou trabalhando com costão rochoso, eu quero trabalhar com o zoneamento do costão rochoso, porque, na minha opinião, a espécie não ocorre naquele que está mais próximo do batimento de marés, que está sendo mais influenciado por isso. Se eu falar besteira aí, quem trabalha com mar, perdão, estou só dando um exemplo aqui. E aí, quero trabalhar naquela zona. Mas a minha hipótese é testar que a espécie não ocorre lá, mas aí eu só vou mostrar onde eu acho que a espécie ocorre. Eu sei que não ocorre lá, a literatura já mostra que não ocorre lá, para que eu vou perder meu tempo para voltar lá? E é nesses momentos que a gente pode se surpreender, porque a gente tem um viés, o viés mais perigoso do pesquisador é achar que já sabe tudo. É achar, chegar no lugar e falar assim, nossa, aqui é bom demais para bicho. Eu vou botar aqui minha câmera. Já começa aí o nosso viés. Você vai para campo, eu vou fazer a amostragem aqui, que aqui é bom demais. Área limpa, se eu fosse um bicho, eu ficava aqui. A gente sempre pensa isso. Vamos confessar que a gente sempre pensa isso em campo. Aqui é muito bom e, cara, é surpreendente como a gente está errado. Eu digo isso porque, ao longo da minha carreira, trabalhando com mamífero, principalmente com os pequenos, eu fico surpreso com a resiliência desses animais, de estar em áreas que você fala, aqui nunca que vai ter esse bicho, gente. Olha esse lugar todo ferrado, todo cheio de cipó. Eu não passo aqui, como é que uma anta vai passar? Então, tipo, cara, a gente se surpreende o tempo todo de pegar, eu já trabalhei em fragmentos, que, cara, cheio de lixo, cheio de todo poluído. E eu peguei animal na minha Sherman, que é a caixinha, a ratoeira que a gente coloca, na ratoeira sem isca. Sem isca caiu o bicho. Olha o desespero do bicho procurando um abrigo, sei lá, ele tava lá. Em áreas com aquela aparência de vegetação clímax, eu coloco sem armadilhas, eu não pego um bicho. Vai explicar, cara, não adianta a gente ter. O viés começa aí, com o pesquisador indo a campo achando que sabe tudo. Então, se a gente parte para o aleatório, você não concorda que o aleatório ele acaba sendo melhor nisso porque a gente não está escolhendo. Então pode cair num lugar que você nunca mostraria e pode cair numa área que você mostraria também. É lógico que o aleatório ele pode ser um aleatório completo. Eu não gosto do aleatório completo. Quando eu faço o sorteio dos meus pontos, eu considero sempre a acessibilidade dos pontos, risco.
Se um ponto, por exemplo, cai numa área que eu visito, é risco, eu vou sortear ele de novo. Então, o aleatório, gente, tudo tem limitação. É muito fácil falar no papel aqui, teoricamente, o aleatório estatístico, o mundo perfeito. Aí você vai para campo, o ponto que você plotou lá no Google Earth, você só chega lá de helicóptero. A gente não tem helicóptero para trabalhar em campo. Então, esse ponto vai ser sorteado de novo. Então, tem essas limitações. Isso é normal. Você vai colocar que você fez uma aleatorização, um sorteio de pontos com base em acessibilidade, com base em risco para os profissionais em campo. Isso todo mundo vai entender, gente. Ninguém vai falar, não, não é aleatório. É aleatório sim. Uma outra forma de fazer, que é um delineamento também que pode responder bem, só que aí se você tem problemas de acessibilidade, você pode não ter esse tipo de delineamento, que é o uniforme. Você amostrar, fazer uma grade e amostrar a sua área toda de forma uniforme. Mas aí se você tiver problema de acessibilidade, você vai ter um buraco ali. Então também você tem que tentar mediar essas coisas, né? Pensar você vai ter que ter um piloto, né? Eu acho que o piloto ele de campo ele determina muita coisa do seu delineamento. Porque quando a gente estava escrevendo o nosso projeto, é mil maravilhas, está tudo na teoria. Se você não conhece a sua área, se você já não visitou, quando você vai para campo, você vê que não tem acessibilidade. O tempo que você achou que você ia conseguir cumprir para fazer todas as suas amostragens não vai dar tempo. Você pensou em 5 dias de campo, você precisa de 10. Pneu do carro vai furar, enfim, mil coisas vão acontecer, isso tudo acontece. Outra coisa que vocês não tem que ficar, gente, brasileiro é muito perfeccionista, que ótimo, a gente é muito perfeccionista, tenta utilizar. Eu acho que a gente tem uma insegurança tão grande, a gente é muito inseguro, isso é fato, dentro da ciência. Então, a gente sempre quer fazer tudo, não que seja errado, a gente é perfeccionista, mas às vezes o pneu do carro furou, a gente não conseguiu fazer aquela campanha, pandemia atacou o nosso país, o mundo inteiro. Não tá dando para executar a quantidade de campo que eu pensei, acabou meu projeto, vou jogar tudo fora, meu Deus, eu não vou conseguir. E a gente começa, né? Com essas paranoias, os demônios começam a sentar aqui e falar, ih, você vai se ferrar, cara. Vai dar errado seu projeto, seu pneu furou, você vai ter que compensar vindo mais 3 vezes para campo, senão você não vai conseguir. Não, gente, olha só. Qual é o evento da nossa vida que não tem essas intercorrências? Intercorrências são de ordem natural. Fui para campo, por exemplo, comecei meu projeto com 40 armadilhas fotográficas, terminei meu projeto com 21, elas foram roubadas, eu não tinha dinheiro para comprar mais. Foi mudando o meu delineamento, eu não tinha dinheiro. Então na época não existia essas armadilhas que o Renato usa agora de 200, 300 reais. Ainda não tinha essa maneira, não. Era 2 mil, 3 mil reais. Quem tem condições de comprar isso aí pro projeto? A Nena não tinha como me ajudar. E aí vai mudando isso aí. Então, o que acontece? Você vai ter, às vezes, históricos de detecção da seguinte forma. Vamos desenhar aqui. Isso aqui não tem problema, gente. Ó, sítio 1, unidade amostrar 1. Deixa eu esticar isso aqui um pouco mais, peraí. Nós vamos ter lá aqui, ó, unidade amostral 1. Nós vamos visitar 4 vezes, né? Aí vamos lá. Para a unidade amostral 1, dentro do tempo que eu previ para o campo, vai ter detecção, não detecção, não detecção e detecção. Aí eu vou lá, unidade amostral 2. No primeiro campo eu consegui ir, no segundo eu consegui ir, no terceiro, no meio do campo, o meu carro deu problema, alguém passou mal, foi picada por uma abelha, teve que ir embora, teve que encerrar o campo, choveu demais, teve uma tromba d'água. Vamos pensar, a maré não deu para fazer a amostragem, o tempo estava muito ruim para fazer a embarcação. 1000 coisas podem acontecer. Não foi. Aí no último você foi, ou no último também não deu. Não tem problema, gente. O programa vai analisar, porque o programa ele pega. Você não vai ter só 2 unidades amostrais, você vai ter um conjunto de unidades. Ele vai conseguir pegar a força de uma outra unidade para estimar essas falhas amostrais suas. Isso aqui pode acontecer, então não descarta. Tem gente que faz isso aqui, ó. Eu já vi isso acontecer. Não dá para usar o sítio amostral, eu não fiz todas as amostragens lá. Tirou ele? Não.
Isso vai acontecer, às vezes você não vai conseguir uma outra rodada. Às vezes você tem 3 unidades de conservação, a terceira unidade de conservação você não conseguiu fazer a última rodada lá. Não tem problema. Funcionamento de câmera, por exemplo, vai ter ponto que a câmera não vai funcionar. Então não tem problema. Essas coisas vão acontecer e dá para lidar com isso. Então não vamos descartar. Então voltando aqui, né, isso aqui já está bem claro. Que é a verdade, que é uma falsa ausência, né? Que a espécie está lá e como o programa tira forças, né? Tá fazendo sentido para vocês. Como que ele vai falar essa verdade aqui? Com base nisso tudo. Ele considera muitas coisas para chegar nessa verdade aqui, nessa variável latente. Então, vamos ler essas fórmulas, então. Então, a ocupação, vamos pensar em fórmulas agora, dar nome aos nossos parâmetros aqui. O garfinho, que é o Psi, que é o símbolo da psicologia, ele é a ocupação. Então, ele é a probabilidade de um sítio, de uma unidade amostral estar ocupada. Então, o Psi sempre nas fórmulas vai ser isso, né? Então, vamos pensar aqui. Psi, unidade ocupada, probabilidade. Deixa eu botar prob aqui. De ocupação. E aí, o primeiro zero nosso, então, ele pode ser duas coisas se o sítio não estiver ocupado, não é? Então, ele pode ser que o sítio estava sendo ocupado e a gente não detectou, né? E a gente vai ver isso na detecção. Mas ele pode ser ausência. Se Psi é a probabilidade de ocupação, então 1 menos a probabilidade de ocupação, né? 1 menos a probabilidade de ocupação é sinal que o sítio está vazio, que ele não está sendo ocupado. Então, sempre na fórmula vai ser isso. Quando a gente está considerando o cenário que o sítio não está sendo ocupado, que a espécie não ocorre lá, é 1 menos o Psi. Por que 1 menos o Psi? E o contrário também é verdadeiro. Se a gente tiver um parâmetro de não ocupação, se a gente quiser calcular a ocupação, vocês não concordam que vai ser 1 menos a não ocupação? São 100%. Se eu tenho 100% de chances para algo acontecer, então eu sei a porcentagem que o meu sítio é ocupado. Eu tenho lá 50% de ocupação. Então, sítio vazio, 50% também. Então é por isso que é 1 menos o Psi, 100% menos a sua probabilidade de ocupação. A detectabilidade, ela também vai seguir essa mesma lógica, só que ela é representada pelo P ou pelo Pzão, um P maiúsculo. Então o P por si só, detectabilidade. Então, se eu quero calcular a probabilidade de eu não detectar a espécie, não vai ser 1 menos P também? 100% menos a minha probabilidade de detecção, que é P. Beleza? Tá fazendo sentido essas formas? Esses números? Beleza. E o modelo, ele é sempre baseado em um fechado, né, uma população fechada para espécie, que a gente tem independência entre as nossas réplicas de amostragem. Essa independência é que o indivíduo não vai sair correndo para outro sítio, eu não vou detectar ele ao mesmo tempo. Numa mesma hora, numa mesma ocasião nossa, a gente não tem como detectar o mesmo indivíduo. Então vamos lá. O que a verossimilhança ela vai considerar isso? Ela vai considerar, primeiro, que existe uma constância na natureza, isso é de ordem natural, e ela vai considerar processos estocásticos, aqueles que estão além do nosso controle, com base no nosso histórico de detecção. Lembra que eu falei? Como é que chega nessa realidade, gente? É tudo tão obscuro, tão abstrato. Como é que o programa sabe, só com base nos nossos dados, ele vai tentar estimar o que é real? Ele vai pegar, vai fazer vários processos aleatórios, estocásticos, que está fora do nosso controle, com base em tudo, todo o seu histórico. Você vai ter um histórico. Se você tem 10 unidades amostrais, em 4 ocasiões, você vai ter um histórico para cada unidade dessa. Você vai ter uma identidade para cada sítio desse. Então, com base nisso, ele chega nessa realidade. E aí, vamos pegar agora
vamos fazer essa descrição oral. Vamos falar um pouco de matemática agora. Vamos pegar a equação matemática e vamos transformar isso de forma oral. Por exemplo, se eu tenho o histórico de detecção do sítio 1, que é 1, 0, 1, 0. Se eu pego a descrição verbal, vamos para a descrição verbal aqui primeiro. A gente tem lá, ocasião 1, espécie detectada. Então, presente. Ela estava ocupando. Então, lembra sempre que para a ocasião número 2, a gente segue o que tinha no passado. Markov, um efeito dominó. Então, se a espécie estava presente e eu detectei na 1, na 2 eu tenho um 0. Então, não pode ser que a espécie não estava lá, porque ela estava lá antes. Então, eu não detectei. Então, ocasião 1, espécie presente detectada. Ocasião 2, espécie presente não detectada. Ocasião 3, espécie presente detectada. E ocasião 4, espécie presente não detectada. E aí, olha o que está escrito como verbal aqui, ó. Espécie presente na primeira unidade e foi detectada nas primeiras e nas terceiras amostragens, mas não foi detectada na segunda e na quarta. E aí vamos transformar isso para matemática. Como é que ele calcula isso? Ele vai calcular isso primeiro para cada sítio seu, uma probabilidade para cada sítio, depois uma probabilidade para o seu histórico inteiro. Então vamos pensar aqui como que ele calcula isso. Vamos escrever aqui. Então, probabilidade da unidade amostral 1 com base nesse histórico de detecção. Como que é calculado isso? Então, a gente tem lá, deixa eu só colocar um fundo aqui. Não vou conseguir, deixa eu voltar para o meu quadro negro aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Probabilidade do sítio amostral, unidade amostral é a mesma coisa, 1. Com base no histórico de detecção. Vamos mudar um pouco esse histórico de detecção. Então, como é que vai ficar isso matematicamente? Então, vamos lá. Eu não tenho como botar o símbolo aqui, mas vamos lá. Psi 1 vezes. Aí você vai lá. Psi 1. Aí o segundo é um 0, né? Então, o 1 é de ocasião 1, tá, gente? Aí você pode colocar até, por exemplo, como é sítio 1, para não confundir, você pode colocar sítio 1, ocasião 1. Só na forma que a gente olha como é que foi escrito lá. Então, não tem como ser psi menos 1, porque isso é ausência. Então, vai ser P menos 1. No sítio 1, ocasião 2. O segundo também é P menos 1, que é a probabilidade de detecção, né? Menos 1. Então, sítio 1, ocasião 3. E o último também sai, que a espécie estava presente. Vamos lá, 1 vezes 4. Então, vamos olhar aqui como é que está escrito. Então, vamos lá. Psi P1, né? Que é Psi detectado na ocasião 1. 1 menos P, porque aqui a gente não está igual ao meu, né? É 1, 0, 1, 0. Então, no primeiro foi detectado, é 1 e estava presente. No segundo, 1 menos P, 2, porque a espécie não foi detectada. Então, 100% dela não ser detectada menos o valor da detecção dela. Então, dá não detectada. Vezes detectada no 3, vezes não detectada no 4. Então, com base
probabilidade para cada um dos seus históricos, você vai chegar no valor de ocupação. Beleza? Aí tem um outro exemplo aqui. Aí aquele é o exemplo mais obscuro, né? Como é que ele faz isso então? A gente tem um histórico que só é zero. Como ele segue o efeito de Markov, um histórico, né? Você tem aqui ou o site tinha a espécie presente e ela não foi detectada, ou a espécie foi ausente. Como que você coloca isso na fórmula matemática? Vixe, tá bem estranho aqui. Como é que você coloca isso na fórmula matemática, né? Você coloca isso representado por um mais. Lembra que na estatística, quando você está botando na fórmula matemática, sempre pensa nisso. Quando é E, um cenário de E, é vezes. Isso e aquilo, é vezes. Quando é isso ou aquilo, é mais. Então, você quer calcular as probabilidades dos dois cenários, porque é uma situação ou a outra. Não tem como as duas acontecerem ao mesmo tempo. Então tem que ser um mais. Você quer calcular a probabilidade de uma situação, de um cenário, mais a probabilidade de um outro cenário, e não multiplicar. Então aqui a gente tem esses dois cenários, né? Que seria ou a espécie estava ausente, logo ela não é detectada, porque se não tem nada lá você não detecta, ou a espécie estava presente e ela não foi detectada. E quando tem esse ou, na fórmula vem um mais. Vocês não vão precisar fazer essas fórmulas. E aqui, lembra que eu falei para vocês? Então, quantas ocasiões eu preciso? Tem isso para ocasião e tem para quantos sítios? Deixa eu ver se eu botei os sítios aqui também. Não coloquei, mas tem nesse artigo aqui, ó, Conroy et al. 2009 mostra isso. E tem um outro artigo do Mackenzie, tem um outro artigo da Larissa Bailey que eu posso mandar para vocês, que é onde eu vou alocar o meu esforço, então. Vou fazer mais sítios, vou fazer mais ocasiões, vou mais vezes em poucos sítios, ou vou fazer muitos sítios e poucas repetições. Isso também, gente, além de ter essa precisão da sua resposta, vai variar no que você quer responder. Vamos supor que o que você quer responder é algo temporal. Logo, você vai voltar mais vezes e fazer menos sítios. Você vai pesar para o lado de ir mais vezes. Você quer ver um resultado temporal. Se você quer ver uma distribuição da sua espécie, como ela está distribuída no espaço, você vai precisar voltar, obviamente, mas vai voltar menos vezes e vai focar em alocar seu esforço em fazer mais pontos, porque você quer ter esse panorama, você quer mapear a distribuição da sua espécie. Logo, você precisa ter mais unidades amostrais para conseguir chegar numa conclusão dessa. Agora, se eu quero, além disso, misturar as duas coisas, quero ver tanto efeitos climáticos, temporais, precipitação ao longo do tempo, quero também ver um pouco da distribuição. Aí você pode seguir tentando dosar mesmo por esse gráfico aqui. Mas se a resposta for só distribuição espacial, uso do hábitat, muito mais repetições nas unidades amostrais, foca em fazer mais e voltar talvez umas 3, 4 vezes. E se é uma resposta com foco muito mais temporal, você vai querer fazer poucos lugares onde você vai conseguir monitorar por muito mais tempo, porque a gente tem que decidir onde vai alocar o recurso financeiro. Entendeu? E isso tem aqui, por exemplo, olha só. Isso é a quantidade de repetições, tá, gente? De ocasião, essa fórmula. Então, aqui em cima tem, nessa parte de cima da tabela, tem o que eu quero de ocupação. Vamos supor que eu quero ter certeza que eu vou detectar. Eu fiz um piloto, a ocupação da minha espécie, ou tem estudos anteriores que mostram que é 50%. Ela tem chance de ocupar 50% da área. E aí eu quero chegar no nível de detecção que eu quero detectar 70%. Se você detecta 70%, se tem uma detectabilidade alta e uma ocupação alta, você precisa fazer 2 repetições. Se você tem uma espécie onde ela é rara no ambiente e ela é difícil de detectar, você vai precisar fazer 14 repetições. Voltar 14 vezes no lugar para conseguir chegar numa estimativa precisa. Então, entendeu como é que funciona a lógica dessa tabela?
Se é uma espécie que ocorre em muitas áreas, mas ela é muito difícil de ser detectada, você vai precisar fazer 23 repetições. Óbvio que isso aqui, gente, não é uma orientação, com base em vários estudos que eles fizeram, eles analisaram isso. E isso também tem para a quantidade de sítios, depois vocês conseguem consultar essa tabela. Eu vou mandar para vocês o artigo, me lembra, que é onde alocar o seu esforço, né? E aqui é o problema que eu falei com vocês, ó. Ah, vou jogar dado fora se eu tiver alguma observação perdida? Não. Você consegue analisar, ou isso aqui vai virar, ó. O modelo até fala aqui, ó, no livro, todos os trabalhos, e eu já fiz resultados dessa forma. O modelo ele consegue adaptar muito fácil com dados ausentes. Você não pode ter uma planilha toda furada, porque a gente sabe que isso aqui é uma intercorrência, não tem que ser o padrão. Você não conseguir amostrar, porque se você não está conseguindo amostrar com muita frequência, algo está errado. Então, isso tem que ser a exceção, não o padrão. Mas ele consegue retirar força dos sites que você amostrou por completo. Então, vamos fechar. Deixa eu ver o que vai ter depois. Que ele vai falar de todas essas assumptions. A gente fecha daqui. E amanhã eu já passo um pouco do modelo para vocês. Se a gente precisar reunir pouco antes, tá de boa para vocês hoje, ao invés de ser 5 horas, a gente reuniu umas 4 às 6. Vocês conseguem? Como é que vocês estão Pra mim Também fica sim. até melhor. Sem Sim. problema nenhum. Porque aí eu vou passar um pouco mais de teoria hoje de tarde, senão tem muita coisa para passar e eu não sei se vai fluir tão bem quanto eu esperava. E aí a gente tem aqui o que são as premissas desse modelo single species, single season. A gente já falou sobre elas, né? Desde quando começou a aula, a gente já está falando que o sistema tem que ser fechado para mudanças na ocupação, nível de espécie, não é indivíduos. Então você não pode estar tendo uma espécie que está saindo da sua localidade e nem chegando, colonizando sua localidade. As suas detecções têm que ser independentes, que é aquilo que eu estou falando para vocês. Durante a ocasião, eu não posso estar detectando o mesmo indivíduo da espécie. Pode ser um indivíduo diferente, mas não o mesmo. Ele não pode sair de um sítio e correr para o outro. Não posso ter falsos positivos. O que é o falso positivo? Alguém em campo que não sabe identificar. Isso acontece muito com alguém em campo que não sabe identificar tão bem a espécie, acha que viu a espécie, isso é um falso positivo, mas não era aquela espécie. Isso é muito problema de taxonomia, às vezes. É muito problema de quem está trabalhando com entrevista. Acontece muito falsos positivos em entrevista. Não é o fim dos mundos. Tem um modelo para essa quebra de premissa. Tem um modelo que estima os falsos positivos também. Isso é legal. Então, para cada uma dessas quebras de premissa, conforme eu falei desde o início, os caras pensaram num modelo novo. Então, gente, todo dia tem uma quebrazinha, não existe jogada do fora hoje em dia. Porque para cada quebra, para cada problema de delineamento, tem um modelo novo específico para isso. Então ninguém joga dado fora hoje em dia. E a gente não pode, dentro do nosso modelo, estar esquecendo de modelar, por exemplo, a heterogeneidade do nosso ambiente. Então, se você tem um ambiente distinto, você tem que representar ele com variáveis, que foi aquilo que eu falei, dar a sua identidade. Senão você não pode fazer esse modelo. Você tem que considerar o que muda de um sítio para o outro. Então, essas são as premissas desse modelo. Vamos pensar Atila, Pode falar. quando você foi falar da última premissa, deu uma travada aqui. Você pode repetir, por favor? A última premissa é você não pode deixar de modelar a heterogeneidade da sua área amostral, seu universo amostral. O que é isso? Foi aquilo que eu falei para vocês. Cada local seu vai ter um conjunto de variáveis que representa aquela localidade. Um lugar pode ser mais quente que o outro. Por exemplo, essa variação heterogênea que você está modelando pode ser temporal, pode ser horários do dia que é mais quente. Então você vai ter essa heterogeneidade. Você não pode ignorar isso e tratar os seus sítios todos como iguais. Você vai ter que
dar identidade para cada um deles através das suas variáveis que você vai medir em campo. Então, essa quarta premissa é sobre isso. Então, vamos tentar entrar nas premissas. Já disse bem dessas premissas, então acho que nem precisa falar tanto. Eu vou falar mais breve delas. A gente tem aqui a anta. O que vai acontecer? A anta não pode, a gente tem um sítio aqui, a anta não pode chegar e sair desse sítio e ir embora. Acabou, não existe mais anta aqui durante meu período de estação de amostragem. Isso aqui não pode acontecer nesse modelo. A anta pode estar aqui, ó, serpenteando, igual tá a linha aqui, ela pode estar saindo e voltando bem próximo, entendeu? O que ela não pode fazer, gente, é realmente sair daqui e acabou. Eu não detecto mais a anta aqui porque ela aconteceu alguma coisa, pegou fogo essa área, desapareceu, não tem mais condições de ter uma anta aqui. Durante a minha amostragem, a minha season, a minha estação não pode acontecer isso. Senão eu não tenho um período fechado. Entenderam? Tá claro, né? Isso. E aí, por exemplo, se a espécie é detectada num sítio durante a amostragem 1, não pode ter essa. Quando você está fazendo esse cálculo aqui, que a gente falou lá, lembra que segue um modelo, né? Como você segue uma sequência de Markov, um efeito dominó. Pensa só, se na primeira ocasião eu detectei, essa fórmula está falando disso. Se na primeira ocasião eu detectei a espécie e ela estava presente, eu detectei, na segunda, se for um zero, esse zero jamais vai poder ser aquele segundo cenário que a espécie está ausente. E se isso acontecer, você quebrou a premissa de que a estação é fechada, de uma ocasião para outra. Agora, quando você está analisando estações diferentes, de uma estação para outra, esse período entre estações, pode acontecer essas mudanças. Vocês vão ver no próximo modelo, que é o multicinzo, que isso pode acontecer. E aqui mostra também, ó, por exemplo, como é que quebra isso, que é a setinha que eu fiz lá no outro. Se tem imigração e imigração, colonização e extinção local. Então, isso de uma estação para outra pode mudar, que foi o exemplo dos anfíbios que eu dei. Tem exemplos também daquela área, sei lá, ter secado, um recurso hídrico intermitente. A gente tem muito isso na Mata Atlântica. Às vezes um córrego seca e aí só vai voltar depois na estação chuvosa. Então, durante a seca, alguns animais, por exemplo, paca, que é associado a recurso hídrico, migra para áreas da sua unidade, da sua reserva, que tenha recurso hídrico com maior frequência, com maior abundância. Então, se isso foi uma quebra de premissa, você tem que considerar, né, se isso é um problema para você. Como é que você definiu de forma apropriada o que é a sua estação amostral? O tempo entre as suas amostragens, suas ocasiões, é adequado para o seu estudo? Então, são coisas que você tem que conciliar no seu delineamento. No intervalo, por exemplo, tem animais que a fase de vida dele, insetos, por exemplo, é questão de semana, dia. Então, para algumas espécies de insetos, você vai precisar fazer todas as suas ocasiões dentro de um único dia, voltar em várias horas. Então, isso vai mudar de espécie para espécie, é sempre pensando na sua entidade taxonômica, pensando na ecologia da sua espécie, na história natural. Então, a questão da independência, né? A independência, ela pode ser induzida, né? O que é independência? Independência é você por exemplo, aquela questão da trilha que eu falei. Às vezes o animal está percorrendo toda a trilha, você botou todas as suas armadilhas numa trilha. Você vai detectar a espécie em todas. A espécie que usa trilha, ela vai passar 5 quilômetros num segundo a anta. Uma estrada, você botou tudo em estrada. A espécie vai andar na estrada, vai ser a mesmo indivíduo, vai passar na frente de todas as câmeras. Isso é falta de independência. Resposta da sua armadilha, por exemplo. Independência também pode ser isso. A gente sabe que para algumas armadilhas, a gente tem aquela espécie, quando está usando isca, isso é um problema com isca. Porque a isca pode quebrar um pouco da sua independência amostral, porque a espécie pode não estar ocupando aquele local, mas a isca atrai ela para dentro do local. Então você está quebrando a independência. A espécie ela não de fato ocupa aquela área, mas você está trazendo ela para dentro daquela área. Então isso é um problema também de resposta da armadilha. E aí como a gente lida com isso, né? A gente vai ter um bom delineamento, bem pensado, né? A priori, tentando acomodar a história natural das nossas espécies.
ou a gente vai tentar incorporar isso dentro dos modelos. Se você tiver problemas amostrais, você pode incorporar isso às vezes de uma forma que você vai inserir uma variável, considerando o método que você colocou, o tipo de isca. Então tem forma, gente, de nada. Por isso que eu falei que a gente não joga dado fora. A gente tem como trabalhar pensando numa variável, pensando em utilizar um modelo mais adequado para rodar os seus dados, para responder suas perguntas. Então isso tudo vai depender bastante. Aqui tem o exemplo da independência, ó, que eu falei, ó, estou mostrando uma estrada. Aí, por exemplo, esses 3 sítios que eu tive a detecção, eles não são independentes. Essa espécie de felino, ela passou, ela gosta, carnívoro gosta de usar a estrada, então ela andou um trecho da estrada, detectei esses zoomzinhos aqui, essas detecções não são independentes, depois ela saiu da estrada. Então isso acontece muito com esse tipo de animal que usa trilha, estrada. A gente detecta o mesmo indivíduo, muitas vezes, se o espaço não for suficiente. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Os falsos positivos é a questão que a gente não está identificando errado nossas espécies, porque se a gente tiver falso positivo, a gente vai estar superestimando a ocupação da nossa espécie, o resultado, né, a distribuição dela, porque você está falando que a espécie está lá, mas de fato ela não está. Isso o exemplo clássico disso é entrevista e experiência do observador de identificar a espécie errada, de achar que viu a espécie, mas não viu. Então isso não pode ter falso positivo para esse modelo. E aí heterogeneidade, ó. O modelo ele assume que o Psi ele é constante e o P também. Quando você está no modelo nulo, ele é constante. Então pode estar ocorrendo a ocupação e a detectabilidade, elas estão agindo de forma estocástica, ao acaso no ambiente, se você está fazendo um modelo nulo. E se você faz o nulo, dificilmente, foi o que eu falei. Você faz o nulo, você está assumindo que tá tudo constante, que nada pode ser medido lá para diferenciar por que essa espécie ocupa uma área, por que ela é mais detectada, dependendo se tem algum fator que facilita isso, se tem um fator que influencia isso. Então, ou ele vai ser constante ou ele vai ser em função às suas variáveis medidas. Então, isso é a parte de não modelar a heterogeneidade, né? Beleza, então a questão de amostragem fechada, a gente tem a estação 1 e a gente tem nossas ocasiões dentro dessa mesma estação que ela é fechada. Beleza, vamos para as questões e 4 horas a gente entra no Presence e já faz o primeiro exercício na parte da tarde. Questões sobre essas premissas, sobre tudo isso de hoje? Ficou claro quais premissas desse modelo? Por que elas existem? Beleza? Sim, ficou claro. Então, eu vou mandar o capítulo para vocês já darem uma olhada desse modelo. Pode ler só as partes introdutórias do capítulo, que vai destrinchar um pouco mais dessas premissas que eu falei. Eu vou dar uma olhada aqui e falo os títulos que é para vocês lerem. Para 4 horas a gente já dá uma olhada no Prezi e você já começa a fazer um exercício. Tranquilo, então?